Quando pensamos em agricultura, o cenário costuma ser oposto ao das cidades, com seus prédios, concreto, asfalto, carro e pouco espaço livre. Mas o cultivo nas imediações ou mesmo dentro dos centros urbanos é muito comum e deve figurar cada vez mais na paisagem cosmopolita. Não há contradição nenhuma nisso. Pelo contrário, a produção de alimentos próxima de onde a maioria das pessoas vive pode ser parte da solução para vários temas. Acesso e variedade de alimentos, saúde, sustentabilidade, inclusão social e qualidade de vida são alguns deles. Não é à toa que muitas novas tecnologias têm surgido para este tipo de produção, dominada por pequenos produtores e praticada até por amadores. Você está bem perto da agricultura urbana. O campo e a cidade sempre estiveram ligados. A própria origem do urbano se deve ao agro. A criação da agricultura há 12 mil anos permitiu alimentos suficientes para o surgimento de comunidades, vilas e, enfim, as cidades. Mas, ao mesmo tempo, afastou a maior parte das pessoas da produção de sua própria comida. Contudo, esta distância deve diminuir. Cada vez mais gente se preocupa sobre a produção de alimentos. E, além disso, cidades precisam de oferta próxima para se abastecer com qualidade. Por um motivo ou pelo outro, a agricultura é o assunto do momento, não só em áreas rurais, mas também nos jantares mais refinados das metrópoles. Não é para menos, existe coisa mais importante do que alimentos saudáveis e acessíveis a todos. E se este é o assunto, os méritos são todos dos agricultores. Mesmo com as tentações da cidade, especulação urbana e os desafios da atividade, milhares deles ficaram firmes em sua vocação de cultivar o solo para gerar fartura. Se focarmos apenas em hortifrutis, por exemplo, são mais de 100 espécies comerciais para abastecer mesas dos milhões de brasileiros e estrangeiros por todo o mundo. Já se deu conta? Cada tipo de fruta, legume e verdura tem suas próprias necessidades e exigem insumos, técnicas e logística específicos. Os desafios são cada vez mais exigentes, mas novas soluções surgem ainda mais rápido para superá-los. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 400 gramas diárias de frutas, legumes e verduras para cada um de nós para uma dieta saudável. Mas nós estamos bem abaixo disso no país. Cada brasileiro consome em média 140 gramas de legumes e verduras e 150 gramas de frutas por dia. No total, 290. Ainda assim, segundo o IBGE, 336 mil propriedades produzem cerca de 30 milhões de toneladas de legumes e verduras e 40 milhões de toneladas de frutas. Aumentar o consumo não só traria mais saúde aos brasileiros, como também mais oportunidades a agricultores de dentro ou de fora das cidades. E a tecnologia é indispensável para isso. Vamos conferir um exemplo em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Seu Benedito, há quanto tempo você é produtor rural? Há em torno de 40 anos. Mudou muito a produção como era antigamente para agora com a tecnologia? Quando eu plantava agrião, ainda tinha tecnologia, mas nem tanto, né? Mas a partir do momento que eu parti para alfaces, nessa lá, assim, mais diversificação, aí veio uma boa tecnologia que me ajudou bastante, né? E quais as tecnologias que você utiliza aqui? Existe o mulch, né? Desde, se for pensar, né, de mecanização, né? Aí depois veio, hoje, atualmente, os mulch, né? Que é cobertura de canteiro, né, para alface. Microaspersão para economizar água, né? E hoje, antes usava muito químico, né? No caso defensivos, hoje estou indo para o biológico. Então são coisas assim que veio para agregar, né? E o senhor está sempre de olho no que tem de novidades na tecnologia para poder implementar aqui? Existe N tecnologia no mercado e você tem que absorver tudo isso aí para cada dia ir aprendendo, né? Hoje tem a hidroponia, né? Produção vertical, né? Isso já tem na cidade, né? Que é espaço pequeno, né? A tecnologia já pode substituir o solo e até mesmo o sol. Mas a água, depois das próprias plantas, segue sendo indispensável para a agricultura. Por isso, saber usar este recurso precioso vai além de preservar a natureza. O bom aproveitamento hídrico permite o desempenho de todos os cultivos, desde hortaliças até grãos, como também redução de custos, pois a irrigação 4.0 faz com que cada gota valha o máximo na sua lavoura. Juliana, explica pra gente qual que é o peso da água, né, na composição dos custos de um agricultor urbano.
Para o agricultor urbano, a questão da água tem um peso maior, porque ele precisa pagar pelo esse consumo de água se ele usar a água de abastecimento da cidade. E o que acaba até inviabilizando essa produção na área da cidade. E no caso da Pitaia Irrigação Inteligente, como funcionam as soluções de vocês para ajudar nesse sentido? Isso. As soluções da Pitaia, a gente trabalha com sensores de solo para auxiliar o manejo da irrigação, o controle da irrigação. Esse momento, a gente traz para o agricultor soluções para ajudar ele a saber o momento que ele precisa ligar a irrigação e que ele precisa desligar. E o nosso objetivo é atender a planta. E com isso a gente trouxe economia de água também, porque a gente não vai irrigar em excesso e nem em falta. Você precisa ter um parâmetro para medir, para se balizar, para você ter noção de quando essa água já é suficiente, quando eu preciso retomar essa irrigação. Na prática, entre os clientes de vocês, o que pode representar em termos de economia de água, talvez até de energia, né? Que a gente sabe que é bastante atrelado, né? O consumo de água com de energia, e talvez até em ganho de produtividade. Isso. Então, quando os ganhos de produtividade, por exemplo, o morango, você vai ter ele mais valorizado, ele vai ter produtos de maior qualidade, porque a água está relacionada à doçura, ao tamanho do fruto e etc., nesses casos. No caso de economizar a água, que acontece de economizar água, a gente tem, por exemplo, sistemas que são automáticos. O consumo de energia da propriedade, do local onde se irriga, é muito atrelado ao consumo de água, né? Que essa água é bombeada e distribuída. E esse consumo de energia chega a ser muito alto. E aí, quando você irriga para ter essa eficiência, tanto da cultura quanto para não ter desperdício, você acaba aí economizando até 50% ou mais de energia e de água, para trazer a eficiência, inclusive na agricultura urbana. Mas a irrigação é apenas uma das necessidades das plantas e dos agricultores. O combate às pragas é outro tema que exige todo cuidado e também a tecnologia como aliada. No caso, uma solução que mescla biológicos e partículas 1 bilhão de vezes menor que 1 metro para proteger as plantas e, ao mesmo tempo, evitar os químicos. Visitamos uma horta hidropônica em São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, para conhecer os resultados de um biodefensivo nanométrico no cultivo de verduras. Beatriz, explica pra gente como funciona esse bioinsumo nanométrico da Nanoscoping. Então, Daniel, a Nanoscoping é uma empresa especializada em nanotecnologia. Nós iniciamos voltados para o mercado veterinário e logo a gente percebeu uma demanda muito grande por produtos alternativos que protejam também as plantações, ou seja, para um uso agrícola, né? Então nós desenvolvemos há cerca de 3 anos a linha NanoAgro, que foi recentemente lançada no mercado, e é uma linha que consiste em nanocápsulas ativas que carregam no seu interior extratos vegetais, óleos essenciais, óleos vegetais com diferentes propriedades de amplo espectro, antibacteriana, antifúngica, repelentes de inseto. Tá. Então, essas nanocápsulas, elas aderem na superfície das plantações, na superfície foliar, e vão liberando esses ativos de forma gradual e prolongada, tudo isso utilizando, então, uma tecnologia verde, usando como solvente a água, proporcionando, então, uma plantação que não deixa um resíduo químico, né? Ou seja, que protege a saúde do ambiente, do produtor e do consumidor final. Charlene, e que tipo de resultados vocês têm observado aqui na Agroville na produção de folhosas, alfaces, rúculas e outras folhosas? Então, a utilização aqui dos produtos da Nanoscoping, a primeira coisa que a gente pensou na hora de utilizar o produto é um produto zero residual. Ou seja, nós trabalhamos com várias culturas dentro dessa estufa, então eu quero ter uma certeza de que o produto não tenha nenhuma carência, nenhum residual de produto na hora de vender para o consumidor final. Com isso, a gente conseguiu reduzir muito a nossa utilização de produto químico, de agroquímico. Tá. Então a gente consegue ter um produto muito mais saudável, muito mais natural, utilizando produtos dessa forma. Perfeito. Fora isso, cara, junto a isso, a gente começa a ter um resultado muito bom para o controle de pragas, tá? Principalmente no alto do verão.
A gente tem um problema muito grande do ataque de tríplice. É um ataque muito severo que acontece na hidroponia, principalmente na nossa região. E o produto foi um aliado muito grande que a gente conseguiu para o controle dessas doenças. Tendo esse controle de doença muito bem feito, a gente consegue ter uma planta muito mais vigorosa, tá? Uma planta que não acontece abortamento pelo ataque da praga. E a gente consegue ter um aproveitamento da folha melhor. Com isso, antecipando a colheita em até 5 dias, agora no verão a gente está conseguindo, tá? E na hora de fazer a limpeza para fazer o embalamento dessa alface, a gente conseguiu facilitar muito a mão de obra. Entendi. Porque é uma alface que está muito limpa, não tem ataque nenhum de praga, a gente consegue ter um embalamento muito melhor. Perfeito, tá ou seja, são uma série de vantagens. Uma série de vantagens que um vai levando a outra, mas o principal mesmo é o produto ser zero residual e ser muito controlado para tríplice. Todo mundo quer elevar a produção e os lucros, além de ter mais sustentabilidade e qualidade para atender às preferências dos consumidores, não é mesmo? Bom, ainda nem falamos das inovações que levam a agricultura urbana para perto de zero desperdício e de 100% de aproveitamento de cada planta. Ambientes controlados, fazendas verticais, hortas inteligentes, sol artificial, manejo remoto. Você não pode perder. É no próximo bloco. Um dos principais problemas da produção de alimentos, se não o maior, é o desperdício. Enquanto os recursos naturais ficam mais escassos e centenas de milhões de pessoas passam fome, cerca de 30% de tudo que é produzido acaba no lixo. No caso das hortaliças, o percentual é ainda maior, 50%. E isso mesmo com a produção nas imediações da cidade. Por isso, a integração da agricultura nos centros urbanos pode contribuir com as cidades e os próprios agricultores. A agricultura urbana emprega pelo menos 200 milhões de pessoas e responde por 20% dos alimentos em todo o mundo. E para isso, geralmente utiliza práticas de produção intensiva, como o cultivo protegido ou o ambiente controlado. Vamos falar com um especialista? Ítalo, explica para a gente quais são os modelos tecnológicos que tem aí despontado para a agricultura urbana? São aqueles empreendimentos que a gente agrupa como agricultura em ambiente controlado. O mais conhecido são as fazendas verticais, em que o cultivo é feito em camadas sucessivas, utilizando a iluminação artificial. E nós temos também o outro tipo bastante adotado, principalmente no Oriente, que são as plant factories, ou fábricas de planta, que o cultivo é feito em uma só camada, mas também utilizando iluminação artificial e o que é uma característica comum a todas as formas de agricultura em ambiente controlado, a utilização de sistemas de cultivo sem solo, como hidroponia e aeroponia. Um terceiro tipo, um pouco menos adotado e um pouco menos tecnológico, seria a agricultura de teto, ou rooftop farming. Está sendo muito adotado em algumas grandes cidades, como Nova York, por exemplo. Perfeito. E esses modelos, eles têm em comum que tipo de ganhos produtivos? Há várias vantagens. As principais delas são menor uso de água e de nutrientes, de adubos, sem dúvida nenhuma, por utilizar sistemas de produção sem solo, são sistemas com alta eficiência de uso de água e de nutrientes. O fato de serem em ambientes fechados diminui ou elimina completamente a chance de infestação por doenças ou por pragas, então a necessidade do uso de defensivos agrícolas é praticamente eliminada e há a possibilidade de se utilizar com alta eficiência métodos de controle, como o controle biológico, por exemplo. Uma outra grande vantagem, talvez a principal, sejam as altas produtividades. Tanto a maiores produtividades em relação à otimização de todo o ambiente de cultivo. Então, a planta recebe a iluminação ideal, ela recebe água na quantidade adequada, ela recebe nutrientes na quantidade adequada, a temperatura está naquela
faixa fisiologicamente melhor para a planta também, e o que a gente chama de diminuição dos ciclos de cultivo e a possibilidade de cultivar várias vezes ao ano, né? E a completa independência em relação às condições climáticas externas. A inovação pode ajudar em todos os elos dos sistemas alimentares, ou seja, ela contribui para produzir mais, desperdiçar menos, aproveitar melhor os produtos e gerar renda para um número maior de pessoas no campo e na cidade. Uma iniciativa lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mostra como os ambientes controlados, altamente tecnificados, já são uma das respostas. Eles conseguem multiplicar em mais de 3 vezes a produtividade de frutas, legumes e verduras. Entre os exemplos, o tomate. Quando nós falamos de controle e automação, nós precisamos dos sensores distribuídos, de coletores desses dados, e nós precisamos de um quadro de comando para tomar a decisão. Então o que nós fazemos? Nós vamos até a estufa, distribuímos sensores como temperatura e umidade do ar, temperatura e umidade do solo, radiação solar, pH e EC, sensoriamos a propriedade e nós desenvolvemos uma camada de dispositivos que processa no local, sem a necessidade de internet. E de uma estufa convencional para esse modelo high-tech, esse modelo 4.0, que tipo de ganho vocês já conseguiram identificar? Nós temos na média um ganho de 50% na economia de água. Perfeito. Nós temos casos em que aconteceu mais de 80% na economia de insumos, insumos químicos e insumos orgânicos. Na nossa estufa, porque a gente coleta água, a gente tem um aproveitamento de 95% da água. Nós não usamos insumos químicos porque as plantas são irrigadas no momento exato, ou seja, ela cresce mais forte. A diminuição do ciclo e ao aumento da quantidade e da qualidade através de sistemas de sensoramento. A gente fala não botar mais insumos, mas botar tecnologia. A tecnologia vai aumentar esse rendimento. Para produzir, sempre precisaremos de solo, água e luz do sol, certo? Bom, eu e você sabemos que nem sempre é assim. No caso da luz, as lâmpadas de LED tornaram-se viáveis para estimular as plantas, até mesmo com vantagens em relação ao astro-rei, o Sol, que é gratuito para todos. Nós visitamos uma fazenda vertical, onde estas luzes tornaram possível a produção no centro da maior cidade do país, São Paulo. Mas não é só isso. Geraldo, explica pra gente como é que é a comparação entre a luz de LED e a luz do sol, para ser possível, tornar possível uma fazenda urbana no centro de uma megalópole como São Paulo. No nosso caso, Daniel, é muito mais uma questão de escolha dos espectros que a gente precisa realmente para fazer o crescimento da planta nesse estágio. Então imagine que a luz do sol é um machete que tem todos os espectros, desde o infravermelho, do ultravioleta até o infravermelho. No nosso caso, a gente pega espectros específicos, que é onde a planta realmente precisa para fazer o processo de fotossíntese e outros processos naturais, principalmente para esse estágio de crescimento vegetativo. Então, no nosso caso, a gente consegue eliminar diversos estresses que seriam gerados pela essa luz solar, que seriam negativos para a gente, e consegue readequar com uma luz artificial para exatamente o que a gente precisa, na quantidade, na intensidade e também no fotoperíodo específico para o nosso sistema. Ok, e como modelo de negócio, está sendo bem aceito pelos consumidores paulistanos? Sim, é um modelo bem sustentável. Eu acho que tem um interesse muito grande das pessoas pelo modelo da tecnologia. Primeiro, acho que a luz rosa, por algo nunca ser utilizado para alimentação e por ser algo realmente proveniente da tecnologia que é necessário para a produção, eu acho que a gente consegue utilizar isso muito bem para explicar o conceito, por que é feito assim, quais as vantagens do produto, seja de qualidade, sustentabilidade, produtividade também. Então a gente consegue amarrar isso muito bem com o consumidor final. E o consumidor final, ele quer entender melhor essa tecnologia, ele quer vir aqui visitar. Então a gente já está até pensando como fazer, poder trazer ele para dentro da fazenda também. Entendi, muito legal. E quais são as vantagens no produto final que esse consumidor consegue? O primeiro ponto é a questão de qualidade do produto. É um produto que não tem nenhum tipo de agrotóxico. Ele é um produto totalmente feito dentro da cidade, então a gente elimina uma série de processos e movimentações. A gente economiza 95% de água comparado ao campo. A produção hoje que a gente tem aqui, com a estrutura que vocês vão ver, ela tem 8 ou 10 níveis de altura, então a gente consegue ser mais de 100 vezes produtivo por metro quadrado de chão. Tem uma total rastreabilidade desse produto. É um produto que é entregue no mesmo dia que ele é colhido, então ele tem um vigor, uma qualidade e um tempo de partilha muito maior do que o produzido no campo. E a grande vantagem é a questão de conveniência e praticidade. A gente só vende os produtos prontos para consumo, para você chegar em casa e simplesmente abrir o saco. E não vai ter risco nenhum de ter qualquer inseto, praga, qualquer coisa. Ele vai ser algo
sempre de altíssima qualidade, pronto para você consumir dentro da sua casa. Ok, e quantas variedades de hortaliças vocês produzem aqui? Quais são elas? Hoje a gente está com alguns mix de alfaces, os microgreens são brotos sem raiz em estágio bem inicial, de 7 a 11 dias, e nas próximas semanas, meses, a gente está lançando todo o resto da linha de folhosa, entre rúcula, espinafre italiano, a selga verdadeira, algumas ervas como manjericão, e algumas outras coisas que a gente está testando e evoluindo aqui internamente. O campo e a cidade seguirão ligados e, por vezes, até misturados para o bem-estar de todos. A metrópole se abre ao agro em seus poucos espaços, mas também com interesse verdadeiro sobre a atividade daqueles que a abastece. Mais que isso, também em reconhecimento à importância e, quem sabe, até a gratidão ao agricultor, seja ele urbano ou rural. A agricultura eliminou esta fronteira. A missão de alimentar o mundo supera limites entre campo e cidade, passado e futuro, tradição e inovação. O ato sublime de cultivar de forma sustentável tem grandes desafios, mas ainda maiores aliados. Estamos no caminho certo, com a tecnologia e a inovação, para ir além do que se poderia imaginar. Esse é o nosso compromisso com bilhões hoje e ainda mais no amanhã.